Nessa aula vamos falar sobre o método das características. Esse método possibilita que você encontre o escoamento dada uma determinada geometria ou que você encontre uma geometria que produza um escoamento desejado. E no caso, usaremos esse método para determinar a forma do bocal. As hipóteses do escoamento são escoamento invícido, ou seja, sem atrito. O escoamento é adiabático, sem transferência de calor. Da termodinâmica, sabemos que processos invícidos e adiabáticos são isentrópicos. E também todo o fluido inicia o escoamento da câmara de combustão no mesmo estado termodinâmico. Dessa forma, o escoamento vai ser homentrópico, ou seja, não há gradiente de entropia. Gradiente de S igual a zero. Temos ainda um resultado de escoamentos compressíveis chamado teorema de Croco. Esse teorema pode ser expresso da seguinte forma: T, temperatura, gradiente de entropia S igual a gradiente de entalpia de estagnação H0 menos U rotacional ômega, onde ômega é a vorticidade. Como o gradiente de S é igual a zero e o gradiente de entalpia de estagnação é igual a zero, temos que ômega tem que ser igual a zero, ou seja, o escoamento é irrotacional. Dessa forma, as equações governantes são a equação, primeiro, da continuidade, assumindo regime permanente, que foi uma hipótese que eu esqueci de listar. Temos que o divergente de ρu é igual a zero. Essa é a equação da continuidade. E também a equação de Euler. U escalar gradiente de U mais 1 sobre ρ gradiente de P é igual a zero. Iremos considerar essas equações governantes em um sistema de coordenadas de linha de corrente. Vamos então definir como funciona esse sistema de coordenadas. Temos os eixos coordenados x, y e z. Traçamos uma linha de corrente. Identificamos um ponto ao longo dessa linha de corrente. Esse ponto tem um raio de curvatura local, chamado de R, uma direção ao longo da linha de corrente, perpendicular e binormal. E S é o vetor unitário na direção da linha de corrente e N, o vetor unitário na direção normal à linha de corrente, e IB é o vetor unitário na direção binormal. Dessa forma, também ds, dn e dB são os incrementos diferenciais nas respectivas direções. O vetor unitário IN ele é direcionado na direção de afastamento do centro de curvatura. E o vetor unitário IB na direção binormal é definido como sendo o resultado do produto vetorial entre os vetores unitários IS na direção da linha de corrente e o vetor unitário IN normal à linha de corrente. Agora estamos na posição para definir
o operador gradiente no sistema de coordenadas de linha de corrente. O gradiente vai ser igual a IS del S mais IN del N mais IB del B. Além disso, temos que, por definição, a velocidade U é dada por U escalar vetor IS. Ou seja, o vetor velocidade, por definição, só tem componente na direção da linha de corrente. Agora vamos escrever as equações governantes nesse sistema de coordenadas. Na notação vetorial, divergente de ρu é igual a zero, é a equação da continuidade, e U escalar gradiente de U igual a menos 1 sobre ρ gradiente de P. Essa é a equação de Euler. Temos ainda uma identidade vetorial que será útil. U escalar gradiente de U é igual a gradiente de 1 meio U escalar U menos U rotacional de U. Esse último termo é zero porque já vimos que o escoamento vai ser irrotacional. Agora, escrevendo essas equações no sistema de coordenadas de linhas de corrente, temos U escalar gradiente vai ser igual a U IS escalar IS del S mais IN del N mais IB del B. O resultado dessa multiplicação é U del S. U escalar gradiente de U é U del S, U IS. Abrindo a diferencial, temos IS del S de 1 meio de U ao quadrado mais U ao quadrado del IS del S. Note que IS del S não é igual a zero, porque IS muda ao longo da trajetória do elemento de fluido. Temos aqui uma linha de corrente, a direção normal IN, direção tangente IS, no instante posterior dado por um ângulo dθ, temos reproduzindo IS. Nessa nova posição, o vetor tangente vai ser IS mais DIS, onde DIS é o incremento diferencial no vetor unitário IS. Esse vetor DIS vai ser dado por menos IN dθ. E dθ é igual a ds sobre o raio de curvatura. Assim, temos que DIS é igual a menos IN ds sobre R, onde R é o raio local de curvatura. Portanto, del IS del S
é igual a menos IN sobre R. E U escalar gradiente de U vai ser igual a IS del S U ao quadrado sobre 2 menos IN, que multiplica U ao quadrado sobre R. Assim, finalmente, podemos escrever as equações de Euler no sistema de coordenadas de linha de corrente. Na direção S, temos del S, de U ao quadrado sobre 2, mais 1 sobre ρ del P del S, igual a 0. Na direção N, menos U ao quadrado sobre R, mais 1 sobre ρ del P del N é igual a 0. Lembrando que da equação de Euler, gradiente de U ao quadrado sobre 2 mais 1 sobre ρ, gradiente de P igual a 0, podemos escrever a componente normal dessa equação, del N de U ao quadrado sobre 2 é igual a menos 1 sobre ρ del P del N. E assim substituímos na equação anterior, eliminando o termo da pressão. E temos menos U ao quadrado, del θ del S, substituindo a definição de raio de curvatura, menos del N de U ao quadrado sobre 2 é igual a 0. Simplificando essa expressão, temos U del θ del S mais del U del N é igual a 0. Finalmente, na direção binormal, temos menos 1 sobre ρ, del P del B é igual a 0. Da equação da continuidade, considerando uma geometria axissimétrica, temos traçando a linha de centro e um deslocamento ds, localizado a uma distância r da linha de centro, deslocamento ds, a direção do vetor velocidade faz um ângulo θ com a horizontal, e a equação da continuidade pode ser escrita como del S de 2πr delta n ρu é igual a 0. Se a gente dividir isso por 2πr delta n ρu, temos 1 sobre r del S mais 1 sobre delta n delta n del S mais 1 sobre ρ del S mais 1 sobre u del S igual a 0, onde dr vai ser igual a ds vezes seno de θ. E ΔN é um incremento diferencial na direção normal ao raio de curvatura local. Olhando essa situação um pouco mais de perto, podemos estabelecer algumas identidades. Então, a gente está na posição R da linha de centro, temos o vetor velocidade U, que faz um ângulo θ com a horizontal, definimos um raio de curvatura normal, o nosso conhecido raio de curvatura local, RS. Aqui temos as pequenas variações de comprimento ΔS e ΔN. A variação do ângulo θ na direção n é dado por Δθ del n vezes ΔN. A variação do ângulo θ na direção S é dado por Δθ del S vezes ΔS. A variação de
ΔN na direção S é dado por ΔN ΔS vezes ΔS, e a variação de ΔS na direção N é dado por ΔS ΔS vezes ΔN. A expressão anterior pode ser igualada a menos Δθ ΔN vezes ΔN vezes ΔS, o que permite escrever 1 sobre ΔN, ΔN ΔS é igual a menos Δθ ΔN. E a variação de ΔS na direção N é também ΔS ΔN vezes ΔN, o que permite então escrever 1 sobre ΔS ΔS ΔN é igual a Δθ ΔS, que é igual a 1 sobre RS, que é igual a 1 sobre R, o nosso raio de curvatura local. Com esses resultados, podemos reescrever a equação da continuidade, simplificando alguns termos. Tínhamos anteriormente 1 sobre ρ, Δρ, ΔS, mais 1 sobre U, ΔU, ΔS, mais 1 sobre R, ΔR, ΔS, mais 1 sobre ΔN, ΔN, ΔS igual a zero. ΔR, ΔS é igual a seno de θ. 1 sobre ΔN, ΔN, ΔS vai ser igual a menos Δθ, ΔN. E então, 1 sobre ρ, Δρ, ΔS, mais 1 sobre U, ΔU, ΔS, menos Δθ, ΔN, é igual a menos seno de θ sobre R. Como o escoamento considerado é homentrópico, ou seja, a entropia é constante, não há gradientes de entropia, a gente pode relacionar as variações de pressão e densidade usando a definição da velocidade do som. Deduzimos isso anteriormente em escoamentos compressíveis e é dado por a expressão ΔP, Δρ isentrópico é igual à velocidade do som ao quadrado, ou seja, dP vai ser igual a A ao quadrado vezes dρ. Portanto, podemos escrever a equação da continuidade como 1 sobre ρ ao quadrado dP ds mais 1 sobre U du ds menos Δθ ΔN é igual a menos seno de θ sobre R. E novamente, da equação de Euler, temos 1 sobre ρ ΔP ΔS é igual a menos U ΔU ΔS. Portanto, substituindo isso, na equação da continuidade, eliminamos o termo da pressão. E a equação passa a ser menos 1 sobre A ao quadrado, U ΔU ΔS, mais 1 sobre U ΔU ΔS, menos Δθ ΔN, é igual a menos seno de θ sobre R. Ou 1 sobre U, que multiplica menos 1 mais U ao quadrado sobre A ao quadrado, que multiplica ΔU ΔS, mais Δθ ΔN é igual a seno de θ sobre R, onde m é igual a U sobre A, número de Mach. Então, m ao quadrado menos 1, dividido por U, que multiplica ΔU ΔS, mais Δθ ΔN, é igual a seno de θ sobre R. Do triângulo de Mach, podemos simplificar ainda mais essa expressão. Para uma distância percorrida dada por UDT,
o som percorre uma distância ADT, o ângulo de Mach μ é definido e o cateto adjacente é dado por raiz quadrada de u ao quadrado menos a ao quadrado dt, onde o seno de μ pode ser escrito como ADT dividido por UDT. Cancelam-se os dt's, isso é igual a 1 sobre número de Mach. O ângulo tangente de μ é dado por ADT sobre raiz quadrada de u ao quadrado menos a ao quadrado dt. Simplificando isso, resulta em 1 sobre raiz quadrada de m ao quadrado menos 1. Dessa forma, da equação de Euler, na direção normal, temos del U del N mais U del θ del S igual a 0. Usando o resultado do triângulo de Mach, temos tangente de μ vezes raiz de m ao quadrado menos 1. Esse produto é igual a 1. Dividido por U vezes del U del N mais del θ del S é igual a 0. E do resultado que obtivemos da equação da continuidade, m ao quadrado menos 1 dividido por U del U del S mais del θ del N é igual a seno de θ sobre R. Portanto, raiz de m ao quadrado menos 1 dividido por U del S mais tangente de μ del θ del N é igual a tangente de μ seno de θ sobre R. Introduzindo agora a função Prandtl-Meyer, que será obtida posteriormente, mas que agora definiremos através da relação d ômega é igual a raiz de m ao quadrado menos 1 du sobre u. Isso permite com que simplifiquemos as expressões anteriores. Temos tangente de μ del ômega del N mais del θ del S igual a 0. E del ômega del S mais tangente de μ del θ del N é igual a tangente de μ seno de θ sobre R. As duas expressões anteriores podem ser somadas e subtraídas para formar um novo sistema de equações. A primeira das equações é dada por del S mais tangente de μ del N, que multiplica ômega mais θ é igual a tangente de μ seno de θ sobre R. E a segunda equação é del S menos tangente de μ del N, que multiplica θ menos ômega é igual a menos tangente de μ seno de θ sobre R. Essas duas expressões podem ser reescritas da seguinte forma: cosseno de μ del S mais seno de μ del N, que multiplica ômega mais θ, é igual a seno de μ seno de θ sobre R. E a segunda expressão, cosseno de μ del S menos seno de μ del
del n, que multiplica θ menos ômega é igual a menos seno de μ, seno de θ, sobre R. As equações obtidas são chamadas de equações de compatibilidade. E o que essas equações nos dizem é como as quantidades θ mais ômega e θ menos ômega variam ao longo de certas direções. Considerando uma linha de corrente, temos duas direções, uma que faz um ângulo μ positivo com a linha de corrente e outra que faz um ângulo μ negativo com a linha de corrente. Temos também a direção normal, n para fora do raio de curvatura, e as direções m- e m+. O operador cosseno de μ del S menos seno de μ del n representa justamente uma variação ao longo da direção m-, e o operador cosseno de μ del S mais seno de μ del n representa uma variação ao longo da direção m+. M- e m+ são direções características. M- faz um ângulo θ mais μ com a horizontal. Já M+ faz um ângulo θ menos μ com a horizontal. Então, temos de forma resumida, del m mais de θ mais ômega é igual a seno de μ, seno de θ sobre R. E del m menos de θ menos ômega é igual a menos seno de μ, seno de θ sobre R. Essas são as equações de compatibilidade. E são equações obtidas da conservação da massa, ou seja, a equação da continuidade, e das equações de Euler, usando coordenadas de linha de corrente, além das hipóteses listadas lá no começo da aula. Então, para o caso 2D, quando R, que é a distância da linha de centro, tende a infinito, temos que θ mais ômega é igual a uma constante ao longo de m+. E θ menos ômega é igual a uma constante ao longo de m-. Iremos usar esses resultados nas próximas aulas para solucionar escoamentos.